online. Graça e paz a todos. Nós queremos meditar na palavra de Deus, refletir sobre o que a palavra de Deus diz num texto que dificilmente os irmãos têm ouvido nos últimos dias. Que texto é esse? Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Os irmãos já sabem até de cor, né? Até decoraram esse texto. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, todos juntos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! Louvado seja Deus. Pode se sentar, irmão. Quem está acompanhando as nossas mensagens aí desde que começou esta pandemia, já percebeu que nós estamos costurando nas Escrituras para falar a respeito da importância de termos uma geração firme, uma geração forte, uma geração de cristãos preparada para estes últimos dias. Amém, irmãos? Começamos falando lá atrás sobre os últimos dias. Começamos a mostrar aos irmãos os sinais da volta de Jesus. E percebemos que a geração que nós presenciamos, que nós observamos atualmente, ela não está muito preparada para a volta de Jesus. Aliás, muitos estão se esquecendo que Jesus vai voltar. Muitos estão, parece que, optando por querer ficar aqui mesmo, né? Se for possível, eu quero ficar por aqui mesmo. Se for possível, eu queria era viver 300 anos por aqui mesmo. Não é? Mas sabemos que nosso tempo não é muito grande, né? Aqui na Terra. Não é muito extenso. Daqui a pouco estamos indo, né? Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas o fato é que todos iremos. E já que iremos, é evidente que temos que estar preparados para irmos ou para nos encontrarmos com o Senhor Jesus na sua volta. E essa geração tem que estar preparada, porque o que está acontecendo na atualidade, muitos não estão percebendo, mas está cumprindo o que está nas Escrituras a respeito do tempo que antecederia a volta de Jesus. Os irmãos leram comigo 2 Timóteo capítulo 3, irmãos lembram que a palavra do Senhor diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí começa a falar aquela relação, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós percebemos esse cenário nos nossos dias. E a palavra do Senhor diz, logo no capítulo seguinte, de 2 Timóteo, Paulo falando para Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque vai haver um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina,
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. E é o que as Escrituras falam, e é o que nós temos vivenciado, é o que nós temos observado. Este é o tempo que está cumprindo a profecia bíblica. E a nossa geração tem que estar preparada. E como é que nós vamos nos preparar? Nós nos preparamos à medida que nós desenvolvemos a nossa salvação. Amém? Nós nos preparamos à medida que nós preparamos também os nossos filhos para desenvolver a salvação. E nós, lendo o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, nós falamos aqui que o que significa desenvolver a nossa salvação, não é? O que significa desenvolver a nossa salvação? E atualmente estamos falando sobre como desenvolver a nossa salvação. E na mensagem, portanto, de domingo passado, nós falamos sobre como desenvolver a nossa salvação, fazendo uma faxina espiritual. Amém? Começa fazendo uma faxina espiritual. Veja, quando João Batista veio preparando o caminho do Senhor, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Ou seja, João Batista é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. E como é que a gente prepara o caminho do Senhor? Através do arrependimento. Quando eu estou falando de faxina espiritual, não estou falando nada novo. A faxina espiritual é isso: arrependei-vos. Tire o que atrapalha o seu crescimento do caminho. Tire da frente, tire da sua vida, lance fora o pecado, lance fora a mágoa, lance fora tudo, a raiz de amargura, tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós, que nos impede de crescer em Deus. Nós falamos que é necessário, além de fazermos uma faxina espiritual, é necessário praticarmos a oração. Todos nós sabemos que precisamos orar, mas a prática da oração é outra coisa. Não é? Todos nós sabemos que temos que jejuar. É outra coisa que temos que fazer também para desenvolver a nossa salvação. Agora, jejuar é outra coisa. Ter a prática na sua vida é outra coisa. Todos nós sabemos que temos que ter um compromisso sério com a palavra, se quisermos desenvolver a nossa salvação. Todos nós sabemos que temos que ler a palavra. Falamos até daquele estudo que mostra que se você ler a Bíblia 4 vezes, pelo menos, 4 vezes por semana, você vai ter um crescimento extraordinário. Isso é comprovado. Não é? Então nós precisamos ter uma faxina espiritual, fazer uma faxina espiritual, precisamos praticar a oração, precisamos praticar o jejum, precisamos praticar a palavra de Deus. E hoje nós queremos encerrar esta mensagem falando sobre a quinta coisa absolutamente necessária para quem quer desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Conheça a pessoa do Espírito Santo. Amém? Conheça a pessoa do Espírito Santo. Olha, irmãos, desse tempo todo de ministério que eu tenho, eu já percebi que o diabo tenta duas coisas, além de tantas outras. Mas em relação à vida das pessoas, no que diz respeito à intimidade com Deus, o diabo tenta impedir a pessoa de chegar até Cristo. Quando você sai para evangelizar, quando eu estou falando sai para evangelizar, eu não estou falando aqui de algum método de evangelização, como, por exemplo, ir para a praça pregar em ar livre. Estou falando assim, uma atitude sua, qualquer atitude sua voltada para alcançar pessoas que ainda não conhecem a Deus,
pessoas que ainda não conhecem o plano da salvação, pessoas que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o tempo fecha. Fica difícil, o diabo tenta de todas as maneiras barrar as pessoas de ouvirem a mensagem do Evangelho. Ele tenta calar a voz da igreja. Tem países por aí onde a fortaleza de Satanás, sabe, estará implantada no centro daquele país, no comando daquele país, em que, quando isso acontece, a primeira coisa que aquele governante faz é começar a tomar as Bíblias das pessoas. Eles começam a impedir as pessoas de frequentar as igrejas. E muitas vezes partem para cima das igrejas para fecharem as portas das igrejas. Foi assim em todos os países que desenvolveram o comunismo durante muitos anos. Não sei, mas só os mais antigos lembram disso. Notícias que a TV não dá. A TV não dá essa notícia. Não é? Os países onde a igreja é mais perseguida na face da terra são aqueles países que abraçaram o comunismo na sua essência. Porque a única barreira que existe para esse sistema diabólico, demoníaco, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu me recordo muito bem que quando ainda havia a União Soviética, como a igreja sofreu naquele lugar. Como a igreja sofreu naquele lugar? Era chamada lá, a igreja daquele lugar, da União Soviética, era chamada de a Igreja da Cortina de Ferro. Só os mais antigos lembram disso. Quem quiser depois, lá no meu Instagram, tem um vídeo de um pastor chamado Josué Irion, em que ele sofreu lá. Ele é brasileiro, mas acho que vive nos Estados Unidos. Não sei nem se ainda está vivo. Muitos anos. E ele conta um pouco do sofrimento das pessoas cristãs em países comunistas. E o irmão André, quem lembra do irmão André, o fundador da Missão Portas Abertas, ele lançou uma campanha de 7 anos, 7 anos de oração pela igreja da Cortina de Ferro. E antes que terminasse os 7 anos, o comunismo na União Soviética explodiu, partiu-se. O comunismo caiu na União Soviética. 7 anos de oração, antes que terminasse os 7 anos. Então, uma geração para combater coisas deste tipo, que tem gente que hoje diz assim, o comunismo acabou. O comunismo não acabou. O comunismo hoje ele está disfarçado. Ele trabalha de outra maneira. Ele trabalha de uma forma ideológica. E os jovens, muitas vezes, vão sendo levados sem perceber que estão sendo levados por essa correnteza. Então, meu irmão, para sermos uma geração firme contra os males da nossa atualidade, e esse não é o único mal, mas para sermos uma geração firme e para termos filhos saudáveis que também irão desenvolver a fé em Jesus,
porque nós não podemos nos preocupar só conosco, nós temos também que nos preocupar com os nossos filhos, é a próxima geração. Como é que vai ser a próxima geração? Compara a sua vida, meu irmão, com a vida de seu filho. Veja quem é que desenvolveu mais a salvação, se foi você ou se foi seu filho. Por aí você dá para tirar o que nos espera no futuro. Não é? Eu li uma frase esta semana que dizia assim: muitos pais se preocupam em apresentar seus filhos a Deus, mas poucos se preocupam em apresentar Deus para os seus filhos. Você sabe que muitos pais querem apresentar seus filhos a Deus. Não estou falando de todos, mas muitos. Muitos se preocupam às vezes, com a saúde daquela criança. A criança começa a ter problema de saúde, ainda não foi batizada. A mãe e o pai dizem assim: nós temos que batizar essa criança. A criança começa a ter algum problema aí, nós temos que batizar essa criança. E não está pensando tanto na consagração do filho, como ele está pensando na proteção do filho. Mas o fato é que nós temos que nos preparar, desenvolvendo a nossa salvação e preparar os nossos filhos também. Eles também precisam desenvolver a salvação deles. A respeito do Espírito Santo, o diabo tenta impedir as pessoas de chegarem a Jesus. E quando ele não consegue, as pessoas chegam até Jesus, ele não tem poderes para isso, mas ele tenta de toda forma. O segundo passo é tentar fazer com que as pessoas não conheçam o Espírito Santo. Assim você tem muitos crentes em Jesus que não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Alguém pode me ouvir falando isso e dizer assim: que absurdo! A pessoa, quando ela conhece Jesus, ela tem o Espírito Santo dentro dela. É verdade. Isso não significa que ela conhece essa pessoa que está dentro dela. Ela está salva. Ninguém está questionando isso, ninguém está duvidando disso. Ela está salva, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, está salva pela graça, está salva pela fé, está salva. Mas, às vezes, ela não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Se nós pegarmos o credo apostólico, nós vamos ver que o credo apostólico desenvolve quando fala do Pai, o credo apostólico desenvolve quando fala do Filho, mas o credo apostólico, quando fala do Espírito Santo, ele diz assim: creio no Espírito Santo, só isso. Isso significa que é uma falha da igreja, não é uma falha da pessoa, é uma falha da igreja por anos. Por anos. O Espírito Santo, durante anos, foi apagado na história da igreja. As pessoas não conheciam o Espírito Santo, embora pudessem recebê-lo e ser salvos com o penhor da herança dentro dela. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos guia. O Espírito Santo é aquele que nos revela a verdade. O Espírito Santo é aquele que nos impede de entrar pelo caminho errado. O Espírito Santo é aquele que nos mostra e nos faz discernir entre o erro e aquilo que é certo, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que santifica a Deus. Logo, nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito, e é o Espírito de Deus que nos faz praticar as chamadas disciplinas espirituais, porque quando eu estou falando com os irmãos aqui a respeito da prática da oração, quando eu estou falando aqui com os irmãos a respeito da prática do jejum, quando eu estou falando com os irmãos aqui a respeito da prática das Escrituras, da meditação da palavra, eu não estou falando algo novo, eu estou falando de disciplinas espirituais. No entanto,
A nossa carne, ela não é disciplinada. Se tem uma coisa que a nossa carne não gosta, é de disciplina. Se você perguntar assim, quem aqui gosta de ter horário para fazer todas as coisas? Dificilmente você encontra uma pessoa assim, que tem hora para tudo, regrada. Não só tem hora, mas ela gosta de ser disciplinada. É raro. A maioria de nós sofre com a indisciplina. Temos horário para aquilo que nos interessa, mas aquilo que é importante, a gente deixa para depois. Aquilo que é fundamental, a gente não julga tão importante. Deixa eu te dizer, irmão, oração requer disciplina. Oração requer disciplina. O Espírito Santo diz no versículo 13 que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Esse é um dos papéis do Espírito Santo. Nos ajudar a querer e nos ajudar a realizar. Mas para praticar a oração é necessário disciplina, e é o Espírito de Deus que nos ajuda nessa disciplina. Se não dermos lugar ao Espírito de Deus, nós não alcançaremos essa disciplina. Nós faremos assim, olha, nós faremos movimentos inconstantes. Quando a situação está ruim, nós oramos. Quando a situação melhora um pouco, nós deixamos de orar. Quando a situação piora, nós oramos. Quando a situação melhora, nós deixamos de orar. E ficamos assim a vida inteira. E a palavra do Senhor diz, olha, homem de ânimo dobre, não pensa que você vai alcançar alguma coisa. Inconstante em todos os seus caminhos. Eu estava... Por favor, meu irmão, não pense que eu estou puxando a sua orelha, é só uma constatação. Eu estava olhando na minha lista de transmissão e eu comecei a clicar nas pessoas para onde as orações da noite estão indo. E eu estou percebendo, e eu fui lá atrás, lá no mês de março. Lá no mês de março, meu irmão, estava todo mundo bonitinho. Ó, todo dia na oração, firme, ó. Rente igual pão quente. Todo dia. A pandemia, vou morrer, vamos orar. Aí chegou a cloroquina, a azitromicina, ivermectina. E começou a dizer para o pessoal assim, ó gente, fica tranquilo, tem esperança. Aí os meses foram passando. Abril, maio, e eu comecei a perceber o seguinte, as pessoas começavam, eu estou falando aqui da maioria, amém? Eu sei que tem gente que está bonitinho aqui orando todo dia. Mas boa parte das pessoas começou a fazer assim com o passar dos meses. Um dia ora, outro dia não ora. Um dia ora, outro dia não ora. E passou mais um pouco. E aí ficou assim, um dia ora, 3 dias não ora. Um dia ora de novo, 3 dias não ora de novo. Passou mais um pouco. Uma semana ora, um dia, o resto da semana não ora. Um dia ora, o restante da semana não ora. Meu irmão, a nossa carne faz isso. A nossa velha natureza faz isso. A velha natureza nos impede de sermos disciplinados. Nós não queremos saber de disciplina. A nossa carne não quer saber de disciplina para orar. Não quer saber de disciplina para jejuar, então. Não quer saber de disciplina para ler a Bíblia. Quando alguém que consegue ler a Bíblia toda em um ano, todo ano ela consegue ler a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse, essa pessoa vira, sabe, um herói da fé. Não é? Se aparece alguém que consegue ler a Bíblia 2 vezes no ano, ou
3 vezes no ano, aleluia. É um santo. Oração requer disciplina. Nossa carne não quer saber de disciplina. Jejum requer disciplina. Nossa carne não quer saber de disciplina. A leitura, meditação da palavra, estudo da palavra requer disciplina. Eu quero até sugerir um livro para você. Existe um livro chamado Celebração da Disciplina. Esse livro é excelente, ele fala sobre as disciplinas. Mas se o Espírito de Deus não estiver atuando na sua vida, você vai conhecer as disciplinas, mas você não vai conseguir cumprir. Você não vai conseguir se disciplinar. É o Espírito de Deus que nos disciplina. É o Espírito Santo que nos chama. A palavra de Deus nos dá o atleta como exemplo. Quando a pessoa quer, não é verdade? Quando há algo que interessa para ela, meu irmão. Quando o rapaz está enamorado, quando o rapaz está apaixonado, quando a moça está apaixonada, não falta disciplina. Não tem esse negócio de não tenho tempo. Eu não tenho tempo para namorar. Já viu algum jovem apaixonado dizer essa frase? Eu não tenho tempo para namorar, eu estou tão ocupado, eu não tenho tempo para namorar. Tem uma balajuquinha? A palavra do Senhor nos dá o atleta como exemplo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. O atleta, ele acorda cedo para treinar, esteja sol ou esteja frio, esteja chovendo, caindo neve, ele acorda cedo para treinar. Imagina, irmão, o atleta no esporte da natação. Acordar cedo com sol é maravilha. Acordar cedo com chuva, mas ele tem que acordar todo dia para treinar. Todo dia para treinar. Para concorrer uma vez só. O atleta, ele em tudo se domina. João capítulo 16, versículo 13, na primeira parte, diz assim: olha, o Espírito, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O que vem demonstrar para nós que o Espírito Santo, ele nos foi enviado para nos ajudar. Tem mais. João 14, 16 e 17, na segunda parte, diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vós o conheceis, porque ele habita conosco. Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é aquele que foi enviado para nos ajudar. A outra coisa que eu quero destacar a respeito do Espírito Santo, sem o qual a gente não vive, porque eu estava falando de disciplina. O fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele diz: o fruto do Espírito é amor, paz, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha aí. Quando você diz assim, eu não consigo, lembre-se do fruto do Espírito. Quando você diz assim, eu quero, mas eu não consigo, lembre-se do Espírito Santo que está em você. Domínio próprio. O Espírito Santo te ajuda a controlar os teus olhos. O Espírito Santo te ajuda a controlar ou dominar os teus pensamentos. O Espírito de Deus te ajuda a organizar o seu tempo. O Espírito Santo é aquele que frutifica dentro de nós também com domínio próprio. Ele nos ajuda nas disciplinas. E o Espírito Santo é o Espírito de poder. É o Espírito Santo que nos dá poder.
Quando eu estou falando em poder, eu não estou falando em poder político. Quando eu estou falando em poder, eu não estou falando de qualquer tipo de poder. E quando eu estou falando em poder, eu estou falando do mais importante poder, o poder espiritual, o dinamis de Deus, aquele que nos faz prevalecer contra o mal. Espírito Santo é o espírito de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou com seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, se a gente pudesse entender pelo menos esta palavra, o que significa esta palavra testemunha, hoje eu não vou falar sobre isso. Mas o que é que significa esta palavra testemunha? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para ser testemunha de Jesus tem que ter poder. Porque uma coisa é você ser testemunha de Jesus num lugar como o Brasil. Quase ninguém te incomoda porque você é crente. Às vezes até implica, provoca. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquela perseguição mesmo. Aquele risco de te colocar até na cadeia só pelo fato de você mudar a sua fé. Só o fato de você ter uma Bíblia na sua casa. Sabe quantas pessoas você anda por aí e vê com a Bíblia na mão? Isso é uma liberdade que poucos países têm. Muitos países por aí não têm essa liberdade. As pessoas com a Bíblia, carregando a Bíblia, indo com a família para a igreja. É uma bênção isso. É um privilégio, mas não é simplesmente disso que eu estou falando. Estou falando de testemunha, você testemunhar de Cristo, dizer a quem você pertence num lugar onde é perigoso. Você corre risco de vida. Tem que ter poder para testemunhar de Cristo em alguns lugares. E olha o que a palavra do Senhor diz, em João capítulo 7, 38, 39, na primeira parte. Quem crer em mim, disse Jesus, amém? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a continuação do texto diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Olha para alguns crentes. O que você acha que Jesus quis dizer quando ele disse que aqueles que crescem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de água viva? Você acha que isso é um exagero? Será que Jesus estava exagerando? Será que Jesus estava falando de uma linguagem que não é possível alcançar? Do seu interior fluirão rios de água viva. Você olha para a maioria dos crentes e você não consegue ver rios de água viva fluírem. Porque isso é obra do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, do seu interior flui rios de água viva. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você deveria marcar esses textos. Você deveria marcar esses textos e colocar diante de você num papel, em letras garrafais, e dizer para você mesmo: eu preciso ser assim. E ler todo dia para você e dizer: eu preciso ser assim. Eu preciso do Espírito de Deus para ser assim. Ah, Santo Espírito, Tu és o meu precioso amigo. Não foi o que nós cantamos aqui?
Nós precisamos da ação poderosa do Espírito, se queremos ou se quisermos chegar a algum lugar de sucesso. E sucesso que eu estou falando, por favor, pense bem. Essa palavra hoje é uma palavra perigosa. Há algum tempo atrás, sucesso era para quem fumava Hollywood. Eu não sei se era o Hollywood ou Continental, mas tinha um que tinha assim o slogan, o segredo do sucesso. Né? Sucesso. Hoje sucesso quer dizer um monte de coisa. Mas uma vida bem-sucedida, meu irmão, é uma vida que você olha para ela e você vê do interior dela fluindo rios de água viva. Enquanto não estiver fluindo rios de água viva da sua vida, não descanse, meu irmão. Não pense que você chegou a algum lugar agradável. Não pense que você chegou a algum lugar de sucesso. Enquanto do teu interior não estiverem fluindo rios de água viva. Enquanto você não olhar para os seus filhos e observar nos seus filhos fluírem rios de água viva. Enquanto você não olhar para a sua vida e começar a ver poder de Deus agindo, enquanto você não perceber na vida de seus filhos poder de Deus fluindo, não pare, não desista, não se satisfaça. Outro slogan do passado, o segredo que satisfaz. Parece que leram a Bíblia antes de fazer esse negócio. Né? Irmãos, hoje nós estamos tendo pouco poder até para conversão, sabia? Tem gente sentindo falta de poder para ver pessoas levantarem da cadeira de roda, para ver o cego voltar a enxergar, para ver o surdo voltar a ouvir. Alguns anos atrás, a gente cantava na igreja assim: na casa de meu pai, a unção e a poder. Todo domingo cantava. Na casa de meu pai, a unção e a poder. O cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar. Um dia eu me cansei de cantar aquela música, meu irmão. Mas eu não estou vendo nada disso acontecer, eu vou ficar mentindo aqui, meu irmão. Não é? Então, quer dizer, se tem gente hoje sentindo falta de ver o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, a situação está tão crítica que pessoas estão entrando na igreja, passando anos na igreja, saindo da igreja sem se converter. Para quem costuma dizer assim, o maior milagre é a conversão. Pois é, este maior milagre aí que eu estou falando, não está acontecendo muito nas igrejas. Eu estou falando de conversão genuína, amém? Eu estou falando de conversão sincera. A pessoa entra na igreja, às vezes, homossexual, fica na igreja durante anos e anos, dá uma guaribada na vida, se conserta um pouquinho, fica um tempo levando a vida direitinha, daqui a pouco descamba e diz assim: não, isso não funciona. Sai da igreja pregando o contrário, dizendo: fui crente, e esse negócio não é verdade. Por quê? Porque a conversão genuína não aconteceu de fato. E não é só para o homossexual que eu falo isso, do homossexualismo, da homossexualidade que eu falo isso. Eu falo isso do adultério também, que é o mesmo peso. Gente que vive na igreja, anos, faz cursos, e não consegue se livrar dessa vida promíscua. Às vezes casado. Todo domingo está na igreja. Ele tem uma vida imoral. Aí você pode dizer: ele se converteu?
Ele realmente se converteu? Pessoas às vezes vêm para a igreja, chegada a um goró, né? Aí vai se firmando, vai se aprumando, deixa de lado a pitu, deixa de lado o fogo paulista. Tem gente, quando ouve eu falar coisas assim, fica dizendo assim: rapaz, pastor, antes de se converter, tomava umas e outras, hein? Forte. Graças a Deus, irmão, nunca botei um negócio desse na boca, graças a Deus. Mas eu sei porque lá perto da minha casa tinha um boteco, esses irmãos, aqueles botecos de antigamente, aquele boteco horroroso, né? Quando eu era criança, eu ia lá e ficava olhando o nome daquele negócio na parede. E eu ficava observando os caras tomando. Irmão, se aquele troço fosse bom, eles tomavam devagar. Não é não? Você quando toma uma coisa gostosa, você não toma devagar? Você pega o copo de uma bebida gostosa, você toma assim, ó. Tomara que não acabe. Não é? Tanto quando você toma, como você come. Se for muito gostoso, você come devagar, saborear. O cara, quando toma cachaça, ele toma assim, ó. Primeiro ele dá lá pro encardido, né? Depois ele pega aquele troço e faz assim, ó. Essa tava boa, hein? Bota mais uma aí. Aí que não dá para entender mesmo. Se fosse bom, tomava devagar, meu irmão. Mas o troço é tão ruim que tem que tomar rápido. Dizem que desce queimando. Mata até o coronavírus. Né? Deve ser. O camarada vem para a igreja com esse hábito e não consegue largar. De vez em quando ele escorrega. E fica assim a vida inteira. Ou o vício da maconha, né? Ou o vício da cocaína. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo entra de verdade. Aquela pessoa mais cedo pode até ser que não seja estanque. Pode até ser que aquela libertação não aconteça da noite para o dia, como acontece em algumas pessoas. Tem aqui o testemunho do Alexandre, ele não está aqui hoje. Nosso irmão Alexandre Ponte, você olha para a cara dele assim, põe uma cara de santo, o nosso irmão. Né? Ele é santo mesmo. Né? Alexandre parece até com o Tom Cruise. De tão santo que ele parece. Né? Cadê ele? Não está aí hoje, não? A irmã está ali representando ele. Alexandre já tomou, né? Umas e outras que você olha para ele hoje, você não diz. Foi liberto assim, ó. Foi liberto assim. Não teve trabalho nenhum para largar a bebida. Você olha para ele e não diz. Olha que bênção. Poder de Deus. Isso se chama poder de Deus. É o poder de Deus que entra na pessoa e a liberta. Agora, outras pessoas não acontece assim, não é de imediato. Leva um tempo. Mas uma coisa é certa. Ela vai ficar liberta. Ela fica liberta. Pode levar algum tempo, mas ela fica liberta. Fica. Não tem como, meu irmão, ninguém ganha na queda de braço contra o Espírito Santo. Ninguém ganha do Espírito de Deus. O poder de Deus vem e liberta. Liberta mesmo. Agora, vai explicar isso para a pessoa do mundo.
Vai explicar isso para ela. É óbvio que ela não vai entender. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você vai querer que o juiz do nosso, os juízes, os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal entenda que esse tipo de coisa é pecado. Ele não entende nada disso. Ele vai votar para legalizar essas práticas. Ele não entende nada disso. Ele não entende de uma vida liberta. Ele não sabe que Jesus, quando toca numa pessoa, o Espírito de Deus vem e entra com poder e a pessoa é restaurada. Ele nunca viu isso. Por isso querem transformar as coisas erradas em coisas legais. E nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis. Deus conta conosco para que esses poderes de Deus se manifestem nas vidas das pessoas e as pessoas vejam isso cada vez mais. Não, eu conheço uma pessoa que era assim, ela fazia isso. Ninguém achava que ela pudesse ser liberta, mas está aqui um testemunho vivo. Pronto. Não tem pecado que Deus não possa libertar. Não tem vida de pecado que Deus não possa mudar. Porque tem aquelas pessoas que são mais fáceis de chegar para o Evangelho. Tem aquelas pessoas que já têm uma vida calma, serena, tranquila, que para cair dentro do Evangelho só falta um tombo. Agora tem aquelas pessoas, meu irmão, que elas ficam num cabo de guerra assim, ó. Hã? Já viu? Você prega para ela, ela não recebe. Você fala do Evangelho para ela, ela faz cara feia. Você fala de Jesus para ela, ela diz, quero saber. Essas pessoas têm que ter poder de Deus, para que ela possa se quebrantar. Tem que ter poder. Eu vi uma cena inesquecível em Copacabana. Estava do lado do meu amigo, pastor Manuel Matias. Chega um sujeito, alto, magro, cabelo todo lambido, roupa toda apertadinha, falando fino, e ele chega para receber oração, e o pastor vira para ele e diz assim, por que você veio aqui, jovem? Ele disse assim, pastor, vou ser sincero para o senhor, eu não queria vir aqui não, eu vim só para agradar minha amiga. Aí o pastor foi? Ele falou, Aí pela maneira dele falar, pela maneira de se expressar, já deu para perceber que ele tinha alguns problemas nesta área sexual. E não adianta, quando uma pessoa está assim, não adianta ficar no blá, blá, blá. Não adianta querer ganhar na mente porque ela está com fortalezas. Você tem que orar a Deus para Deus demonstrar o seu poder. Foi o próprio Jesus que disse, se não vires milagres, de modo algum crereis. Tem gente que só vendo, eu sei que tem gente que mesmo vendo milagres, não muda. Mas se o poder de Deus continuar agindo ali, de alguma maneira ele vai se quebrantar. Porque tem gente que precisa ser mesmo quebrado. Sabe aquela musiquinha? Amassa, amassa, amassa esse vaso aí, Jesus. Quebra, quebra, quebra e faz um vaso novo. Conhece? Tem gente que só quebrando. Que é o de olhar altivo. Dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É a pessoa que não faz isso aqui, ó. Não se quebranta, não se humilha. Então Deus sabe como vai agir com cada um.
Mas tem muita gente que precisa de uma demonstração de poder. E se Jesus não tivesse demonstrado poder no ministério dele, ele não teria convencido a maioria de que ele era o Cristo. Se o apóstolo Paulo, como eu li para vocês aqui o texto de Corinto, a minha linguagem não consistiu, a minha pregação não consistiu em linguagem de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se Paulo, o ministério de Paulo não fosse um ministério de poder, as igrejas não teriam sido fundadas. Então, eu estava lá do lado daquele rapaz, e ele lá, olhar altivo, dura cerviz. Eu só vim aqui porque a minha amiga insistiu comigo e eu vim para agradá-la, mas em outras palavras, eu não queria estar aqui. E aí o pastor colocou a mão na cabeça dele. Quando o pastor colocou a mão na cabeça dele, ele manifestou o espírito maligno. Expulsou-se o espírito maligno e ele, quando levantou, já voltou com lágrimas nos olhos. Demonstração de poder. Então, meu irmão, tem pessoas que ficam assim, ó, tá? No cabo de guerra. Adeptos de seitas. Não são fáceis para se converter. Militantes da ala comunista. Tem uma birra com a igreja. Não são fáceis para se converter. Intelectuais não são fáceis para se converter. Pessoas ricas não são fáceis para se converter. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Todo dia, meu irmão, na sua oração, diga para Ele: Senhor, eu preciso do poder do Teu Espírito em mim. Senhor Deus, Pai querido, Tu que enviaste o Teu Espírito a mim, o Teu Espírito está dentro de mim, eu preciso conhecer o Espírito que está dentro de mim, o Teu Espírito que está dentro de mim, eu preciso conhecer, eu preciso de intimidade com o Teu Espírito, eu preciso da demonstração de poder através de mim. Amém? Quando isso acontece, nós desenvolvemos a nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que nós consigamos fazer diferença nesta geração. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus te chamou para fazer diferença nessa geração. E diferença na geração seguinte também. Amém? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.